Salve, salve, meu povo! Segunda-feira, pontualmente às 18 horas, mais uma live aqui no perfil @fabioandrade.adv. Que maravilha estar aqui com vocês toda segunda-feira às 18 horas para a gente trocar ideias sobre os direitos dos servidores públicos, sobre aquilo que o Estado pode ter deixado para trás, mas você que é esperto não vai deixar batido, não vai deixar passar batido. E vamos para cima, cumprimentando o pessoal todo que está entrando aqui: Juliana Chabá, Daniel, Vini Rangel, Júlio César Mendes, doutora Milena, Mateusão Avelar, muito bem. Gente, para quem não me conhece, o meu nome é Fábio Andrade, eu sou advogado especialista na defesa dos direitos dos servidores públicos, em especial das forças de segurança. Cumprimentando aí o nosso querido Giovanni Carvalho, muito bem. E aqui em Minas, o nosso escritório é um escritório referência nessa atuação e por essa razão a gente decidiu trazer esse conteúdo aqui para as redes sociais para a gente ter o maior alcance possível entre os policiais civis, para que nada seja deixado para trás. Muito bem, galera. Bom demais estar aqui com vocês. Eu fico esperando a segunda-feira, 18 horas. Eu adoro fazer live. Eu adoro conversar com o pessoal que acompanha a gente aqui pelo perfil. Bacana? Muito bem. Hoje a gente vai ter um tema muito interessante, importante para todos os servidores, em especial para aqueles que já estão se encaminhando para a aposentadoria ou se aposentaram aí recentemente, tá? É o tema das férias prêmio, algumas delas conhecidas entre os policiais como férias podre. Férias podre é o apelido carinhoso para aquelas férias que a gente já não pode mais fazer o mesmo uso que fazia antes de 2003. Aqui nessa live eu vou explicar tudo, tintim por tintim, quais são as modalidades de férias prêmio que ainda existem no serviço público aqui em Minas Gerais, essas transições todas, quem tem direito a uma, quem tem direito a outra. Vamos tratar tudo aqui hoje, beleza? Vamos falar o que diz a lei e vamos falar também o que diz o Poder Judiciário quando essas questões chegam lá no Tribunal de Justiça para serem debatidas. Bacana? Muito bem. O que é importante a gente saber também sobre férias prêmio? O impacto financeiro que ela causa é muito grande. Não é pouco não, viu, gente? É muito grande. Recentemente, o Estado publicou um número que eu achei alarmante. O Estado admitiu que havia 720 milhões de reais em atraso com os servidores públicos. 720 milhões de reais só de férias prêmio, quinquênios em atraso e promoção em atraso. Só essas três coisas e só para a Polícia Civil de Minas Gerais somava 720 milhões de reais. Já deve ter uns 2 anos que esse número foi divulgado. De lá para cá, mais um tanto de servidores policiais se aposentaram e isso quer dizer que esse número pode estar, inclusive, maior hoje em dia. Bacana? Muito bem. Então, olha só. Se você trabalhou, conquistou o seu direito a férias prêmio, essa live é para você. Fábio, essa live é só para quem aposentou ou está perto de aposentar? Não. Essa live é para todo servidor que já trabalhou aí pelo menos 5 anos e já tem férias prêmio acumuladas e também para aquele que está chegando agora no serviço público, mas quer e precisa entender o seu direito, mesmo que fará jus a ele só daqui a algum tempo. Fica ligado, porque sempre que você acompanha e está atualizado, você está em vantagem em relação àquele colega que não se atualizou, não correu atrás da informação e por essa razão pode ter ou estar sofrendo aí algum tipo de prejuízo. Bacana? Então vamos lá, galera. Férias prêmio, vamos pensar juntos aqui. Até 1998,
você podia acumular as férias prêmio e acumular em dobro para a aposentadoria. Então, digamos que você fosse aposentar com 30 anos de serviço e você tem 6 férias prêmio. 6 em dobro dá 12. Então, se você atingisse ali 29 anos, você já poderia se aposentar, mesmo não tendo todos os requisitos, porque você aproveitaria essas férias prêmio e acumularia em dobro para a aposentadoria. Você pode também, você podia, né, até aquelas adquiridas até 98, você poderia converter em espécie. Você chega ao final da carreira, puxou lá todo o seu tempo de serviço e ficou no continuado, enfim, você tem lá muitas férias prêmio lá acumuladas. Digamos que você tivesse 12 férias prêmio acumuladas. E você fala assim, eu quero receber em dinheiro isso daí. Já cumpri meu tempo de aposentadoria e quero receber em dinheiro. Podia. Essa aí, até 98, podia receber, converter em espécie, receber em dinheiro. E você podia também utilizar as férias. Fala assim, ó, já estou aqui, cumpri até meus requisitos, estou no continuado, mas quero sair de férias prêmio. Quero sair de férias prêmio e ainda receber o exercício continuado. Podia também. Até 98 você podia fazer isso tudo. Dando aqui uma boa noite para minha amiga Eliane. Eliane, com quem eu trabalhei lá na Homicídios. Seja bem-vinda, Eliane. Aí, até 98 você tinha todas essas modalidades. De 98 até 2003, 2004, por ali, quando o Aécio entrou e fez o choque de gestão, aí já não podia mais todas as modalidades. Você ainda podia converter em espécie, podia utilizar, mas não podia mais computar em dobro para a aposentadoria. Isso não podia mais. Mas você podia contar com elas para aquisição de benefícios, como, por exemplo, quinquênio, né? Ou adicional de trintenário. Você podia fazer isso também. Muito bem, veio o choque de gestão e falou assim, não, agora as férias prêmio você tem que utilizar. Se você utilizar durante o seu tempo aqui, beleza, utilizou, tá feliz. Se você não utilizar, você não pode converter em espécie mais, não pode mais. Isso é que ensejou esse nome aí de férias podres, porque o policial às vezes não queria tirar, não queria ficar em casa, ele queria ir trabalhar, pô. Mas aí quando completou o tempo para a aposentadoria, se afastou preliminarmente, aposentou e aí não podia mais converter em espécie. Poderia até contar o tempo para um benefício, como por exemplo um sexto ou um sétimo quinquênio, ou até mesmo o adicional de trintenário, se ele não tivesse chegado ainda nesses requisitos. Beleza? Mas converter em espécie, não mais. Computar em dobro, não mais. Muito bem. Aqui é que entra um problema grave. Os policiais, muitas vezes, não sabem que não pode computar em dobro ou sabem, mas acabaram não utilizando esse benefício e chegou a aposentadoria. Chegou a aposentadoria, se afastou preliminarmente e aí ele queria receber, né? Bom, não usei, vou receber. Quando bate lá na porta do Estado, fala, me paga as férias prêmio. Não pode. Ou você utilizava ou já era. Foi essa a resposta do Estado, que pegou muita gente desprevenida. Embora tenha sido divulgado amplamente lá à época, em 2003, mas pô, já se vão 22 anos, e isso acabou caindo no esquecimento, o policial vai estando ali envolvido no trabalho, né, e acaba que ele não utilizava esse direito. Muito bem, foi lá para o Caixa do Estado e os governos que se foram sucedendo, sempre ficaram, uma hora a gente paga, uma hora a gente paga, uma hora a gente paga, acaba passando 5 anos e aí prescreve o seu direito. Se o Estado pagar bem, se não pagar, amém. Não pode nem ajuizar a ação. Muito bem, o governador Zema, ele até andou fazendo uns pagamentos aí, tá? Vamos dar a César o que é de César. Assim está escrito aí, né, na Bíblia, se eu não me engano. Deve estar escrito em algum lugar. Dai a César o que é de César. Muito bem, galera. O Zema andou pagando umas férias prêmio. Contudo, digamos que você tenha se aposentado em 2013, 2014, 2015, 2016 e ganhava lá na época 5, 6, 7 mil reais. Aí vem agora, em 2025, e ele paga com base naquele salário que você ganhava 10 anos atrás. Sem juros, sem atualização monetária, sem nada. E a gente sabe que 5 mil reais há 10 anos
você comprava muito mais coisa do que você compraria hoje. Então, não tem atualização monetária, você perde todo esse tempo aí para a inflação, não tem juros, não tem nada. Pagou, mas pagou de uma maneira errada, pagou para menos. E aí, as ações começaram a ser ajuizadas, dizendo, ó, eu não usufruí, então eu tenho que receber essas férias prêmio, por algum motivo. Eu não usufruí em prol do serviço público. Aí o que aconteceu, galera? Muitas ações chegaram na justiça, muitas ações de todos os estados. E as ações foram subindo, chegaram a Brasília, enfim. Há hoje jurisprudência consolidada a favor do servidor, dizendo, não gozou as férias prêmio, o Estado tem que pagar em forma de indenização. O Estado tem que pagar em forma de indenização. Então, quando a gente vai lá no Poder Judiciário cobrar as férias prêmio que você não utilizou para nenhum benefício, também não recebeu em dinheiro e não saiu de férias no período que você estava na ativa, então o que acontece? O Estado condena o Estado a pagar não as férias prêmio, mas uma indenização referente ao valor que ele deveria ter recebido de férias prêmio. Bacana isso, né? Muito bem. Essa é uma ação tão consolidada, que o Estado nem recorre. Às vezes até propõe acordo lá na justiça, sabe? Só tem um problema nesse acordo. O acordo, ele é um acordo assim, muito desvantajoso para o servidor. Muito desvantajoso para o servidor. A gente tem várias ações aqui em que o servidor tem direito a, por exemplo, 7 férias prêmio. Vou arredondar um valor aqui, R$100 mil. Aí, o Estado diz o seguinte, ó, eu te pago essas férias prêmio. Aliás, ele nem fala que vai pagar. Ele fala que você vai entrar numa fila para ele te pagar em breve, só que ele quer 5% de desconto do valor que era devido lá atrás. 3, 4, 5 anos lá atrás. Então, ele não corrige, não dá juro, não dá atualização monetária e ainda quer 5% de desconto. Aí já é abuso demais, né? Então, esses acordos, via de regra, nem são aceitos pelas partes. Nem são aceitos. Quando os nossos clientes nos questionam, Fábio, devo ou não aceitar esse acordo? Aí a minha resposta é sempre a mesma. Ó, eu não tenho como decidir por você, porque tem que ver o que faz sentido para a sua realidade financeira atual. Esse dinheiro, se você receber mais rápido, é um dinheiro que vai te ajudar a reformar a casa, a pagar a faculdade de medicina do seu filho, a fazer a viagem dos seus sonhos, a trocar de carro? Beleza, faz o acordo. Mas se for um dinheiro que não vai causar um impacto imediato na sua vida e que você vai pegar ele e colocar na poupança, não. Espera o resultado final. Nós temos uma chance muito grande de ganhar essa ação, porque a jurisprudência ela é 100% favorável ao servidor e você vai receber tudo com juros e atualização monetária. Dá um valor muito maior do que o valor proposto pelo Estado. Embora o Estado peça só 5% de desconto, é 5% do valor devido lá atrás, muitos anos atrás. Não é um valor atualizado com 5% de desconto. Então vamos pensar juntos. Eu tenho 100 mil para receber. Com juro e atualização monetária, ele vai para 150. Se fosse 5% de 150, você ia receber ali 142.500. Beleza, aí seria um acordo bom. Mas não. É 5% do valor de face lá atrás. Lá atrás você não tinha 100, lá atrás você tinha 80. Então é 5% de 80, tira mais 4 mil, você vai receber 76 mil ao invés de 142. Conseguiu perceber a diferença gritante e por que esse tipo de proposta de acordo é um assinte contra o servidor? Não dá para aceitar. Dá para aceitar só se esse 72 mil vai fazer uma revolução na minha vida. Estou precisando fazer uma cirurgia, dependo desse valor. Aí sim, faz o acordo, coloca o dinheiro no bolso e vamos embora. Mas se não, caso contrário, não aceite o acordo, beleza? Estou falando isso, explicando aqui na live, porque eu sei que tem gente que já tem uma ação na justiça e muitas vezes não tem um diálogo tão aberto com o advogado e fica sem saber, sem entender o que ele está abrindo mão. Às vezes só escuta um número, 5%, fala,
vou abrir mão de uma beiradinha, mas não é uma beiradinha, é uma beirada enorme, é quase a metade do que você deveria efetivamente receber com os juros e com a atualização monetária. Bacana? Muito importante então ter isso em mente para a gente tomar decisões mais inteligentes, mais acertadas, decisões que realmente não vão trazer nenhum prejuízo para a gente. Bacana? Quem tiver dúvida aí pode mandar aí nos comentários. Eu estou vendo aqui que já tem um comentário dizendo assim: eu aposentei em 2007 e eu não sei se eu tirei férias prêmio. Tem como eu saber se eu tenho valor a rever? Como eu faço? Olha só, meu amigo. Em 2007, a gente está falando aí de 18 anos atrás. Então, você não teria como recorrer à justiça, nem rever esses valores, porque incidiu aí um instituto do direito chamado prescrição. Que raios é essa tal dessa prescrição? Prescrição é o seguinte, você tem 5 anos para ir lá no Poder Judiciário, ir lá na Justiça e falar assim, o Estado está me devendo e não pagou. 5 anos. 5 anos e um dia, já era, acabou, não tem mais jeito. Infelizmente, a gente não tem como correr atrás aí, eventualmente, de férias prêmio que você não tenha utilizado, porque já incidiu aí a prescrição desde 2007, tá bom? Muito importante essa informação também. Existe até uma possibilidade de suspensão da prescrição, dela não correr. Só que é tão raro, que a gente não pode tirar ela como regra, né? Ela é uma exceção. Eu te explico para você, é bem simples de entender. É quando você faz o requerimento e o Estado não responde. Quando o Estado não responde, esse período fica em suspensão. Mas normalmente o Estado responde em até 60 dias, às vezes 90, demora um pouquinho mais. Ele não fica simplesmente sem responder nada. Mas se por acaso acontecer, pode passar 5, 10, 15, 20 anos. Todo o período está suspenso, tá? Mas é muito raro. A pessoa teria que ter feito esse requerimento e não recebido a resposta. Bacana? Muito bem. O que é importante a gente saber, então? Que o Estado não pode se beneficiar do seu trabalho e não te compensar. Então, se você não tirou suas férias prêmio, você tem esse direito de fazer essa conversão em espécie, desde que não tenha passado 5 anos desde a sua aposentadoria. Beleza, Fábio, então me diz uma coisa, quem tem esse direito? Quem tem o direito de fazer essa ação de conversão em indenização para receber é só quem já aposentou. Fábio, eu estou ainda na ativa, mas eu já quero receber. Não tem jeito. Fábio, eu aposento ano que vem. Não tem jeito. Você tem que já estar aposentado para conseguir fazer essa cobrança na justiça, beleza? Tudo bem, Fábio, eu não me aposentei, eu saí antes de aposentar porque passei num concurso melhor, mas eu fiquei lá com 3 férias prêmio que eu já tinha adquirido e não tirei. Posso recorrer à justiça e receber? Pode. Fábio, eu tinha um esposo que era policial, uma esposa que é policial, trabalhou 10 anos na polícia, ela tinha 6 meses de férias prêmio para receber, mas ela faleceu, não tem mais jeito de tirar. Posso receber? Pode receber também, tá bom? Então, atenção, quem pode receber? Aposentados, pessoas que saíram do Estado, pediram exoneração, e pensionistas de servidores que faleceram e não conseguiram tirar as férias prêmio. Bacana? Terval Carlos mandou uma pergunta aqui. Estou agendando férias podres para aposentar. Estão autorizadas. Há possibilidade de cancelar, aposentar e ajuizar o recebimento? Olha, eu não vou saber te responder isso porque seria uma questão interna lá da polícia, tá, Terval Carlos? Mas você pode olhar com a sua chefia imediata, talvez não tenha sido publicado, ou se foi publicado, você pode pedir para publicar um ato de retificação, porque você não quer mais tirar. Porém, aí tem um tempero especial, Terval Carlos. Olha só, o que o Poder Judiciário entende? Que o Estado não tinha o seu pedido de férias prêmio e que você não tinha recebido essa concessão. Então, por isso que tem que te indenizar. Agora, se você teve a autorização, teve a concessão e você pediu para cancelar,
daí não temos ainda uma jurisprudência consolidada a seu favor nesse sentido. Seria um risco que você ia correr. Podemos tentar? Podemos. Podemos argumentar? Podemos. Contudo, não há jurisprudência consolidada, como nos outros casos que eu expliquei, beleza? Uma outra pergunta que todo mundo faz é: Fábio, eu preciso ter a negativa expressa negando minhas férias-prêmio? Não precisa. Fábio, eu preciso que as minhas férias-prêmio tenham sido negadas por interesse do serviço público? Não precisa. Antigamente precisava, tá? Mas a jurisprudência mais atualizada disse o seguinte: se o sujeito não tirou, ele tem direito a receber. Não está condicionando ao interesse público ou à negativa expressa do Estado. Nem o Poder Judiciário nem pode cobrar do autor da ação que tenha feito um requerimento prévio. Isso já é jurisprudência consolidada pelo STF. Bacana? A Lucile Santos. Preciso ter requerimento negado pela chefia ou esse direito independe de qualquer solicitação de gozo dessa... Acabei de responder, Lucile, sem ter lido a sua pergunta, porque é uma dúvida muito recorrente mesmo. Lucile, realmente, não precisa ter o requerimento, tá? Jurisprudência 100% consolidada a favor do servidor, dizendo que não tirou, tem o direito a receber em forma de indenização. Bem objetivo assim. Bacana? Muito bem. Então, voltando aqui, recapitulando, quando que é possível eu pedir essas férias-prêmio? Lá na Justiça, se você já aposentou, se você pediu exoneração, né, ou saiu por algum outro motivo e tinha férias acumuladas lá e não recebeu, ou em casos de falecimento do servidor, o pensionista pode fazer esse requerimento. Aqui diz o seguinte, o Marcos Peterson: mas ninguém peca por excesso também, né? Quando pedi exoneração, eu fiz o requerimento administrativo só para garantir. Pode fazer. Excesso de zelo nunca é demais, tá bom? Pode fazer sim. Porém, a jurisprudência já é bem consolidada. Então, se você ainda está na ativa, por precaução, vai lá e faz. Se você já se aposentou, já saiu do serviço público, ou um parente seu do qual você tem a pensão já faleceu, não perca a esperança, não deixe de ajuizar a ação, porque a jurisprudência é favorável nesse sentido, tá bom? Bacana demais! Então vamos lá, gente. Que documento seria necessário para eu ajuizar essa ação? Basta a publicação lá da concessão das suas férias-prêmio e o extrato que tem lá no portal do servidor. Você pede lá, entra no portal do servidor, aparece seu extrato, tem o número de meses que você não utilizou. Bacana? Só isso, coisa simples. E aí, claro, seus documentos pessoais, comprovante de residência e tal, é tudo coisa muito simples. Tem uma pergunta aqui do caríssimo Giovanni Carvalho. No meu caso, continuo na ativa com 39 anos de serviço. Nossa senhora, Giovanni, você é um herói, hein? Quase 40 anos do serviço público. Parabéns, meu amigo. E tenho 7 férias-prêmio não gozadas de antes de 2003. E tenho também 9 posterior a 2003. Então, olha só, o Giovanni tem 7 daquelas férias-prêmio que ele poderia converter em espécie, e ele tem outras 9 que é a chamada férias podre, né? Não vou poder converter nenhuma férias em espécie? Pode. Essas antes de 2003, você pode converter em espécie. Contudo, o Estado paga atrasado e paga com base lá atrás, no valor bem desatualizado. E as posteriores a 2003, essas só paga na Justiça em forma de indenização, Giovanni. Férias pós-2003, considerada férias podre, o Estado não paga voluntariamente. E não é só no seu caso não, Giovanni, infelizmente, não paga pra ninguém, tá bom? O Estado alega o princípio da legalidade, dizendo, tá na lei que não pode mais converter em espécie, então não vou pagar. É isso que ele alega. Mas a jurisprudência entende de maneira diferente, favorável ao servidor, dizendo sim, tem que pagar em forma de indenização. Bacana? Show de bola! Fábio, quanto é possível receber? Quanto é possível? Quanto que eu consigo receber, Fábio? Então, olha só. Lembra que eu falei que a cada 5 anos você tem direito a 90 dias de férias-prêmio? São 90 dias do seu salário integral, da sua remuneração integral. E, mais do que isso, presta bem atenção nisso,
O STJ, em decisão recente, disse o seguinte: o valor do abono permanência, que aqui para os policiais civis de Minas Gerais, ele é, vamos dizer assim, materializado pelo exercício continuado, ele também tem que integrar esse cálculo, tá? O abono permanência é um direito de todos os servidores. A gratificação de incentivo ao exercício continuado é para os policiais civis, mas ambos os benefícios têm a mesma natureza jurídica, representam a mesma vontade do Estado de remunerar a mais aquele servidor que cumpriu os requisitos para a aposentadoria, mas continua dedicando a sua vida ao serviço público, tal qual o Giovanni, que está aí certamente no exercício continuado ou recebendo abono permanência, porque já está aí com 39 anos de serviço público. Bacana? Tem mais pergunta aqui. Recebe por precatório ou RPV? A resposta é: depende. Os pagamentos que o Estado tem que fazer quando ele é condenado lá na Justiça, esses valores são pagos por essas duas modalidades. RPV, que é requisição de pequeno valor, ou precatório, que é como se fosse um cheque pré-datado. Ó, entra na fila aí que eu vou te pagar. Bacana? Quando que eu vou receber em uma modalidade ou outra e quanto tempo demora? Então vamos lá. O RPV, ele é pago bem mais rápido. Depois que o Estado é intimado do valor que tem que pagar, ele tem 60 dias para fazer esse pagamento. Se não fizer, a gente pede para o juiz bloquear o dinheiro na conta e passa para o autor da ação. Bacana? Porém, esse RPV, ele tem um limite. O limite nesse ano, agora de 2025, é R$26 mil e uns quebradinhos. R$26 mil e uns quebradinhos. Se passar desse valor, aí ele cai lá no precatório. Então, normalmente, R$26 mil vai dar de duas, dependendo de quanto o cara ganhava quando aposentou, até no máximo 3 férias prêmio. Acima disso, normalmente é pago por precatório. Fábio, e como que funciona esse precatório aí? Conta pra mim. Olha só, o precatório, ele tem 2 filas, melhor, 3 filas. Essas filas, elas obedecem uma ordem cronológica e o Estado vai pagando. Então, digamos que uma viatura bateu no seu carro, ele estava culpado, você ajuizou uma ação, ganhou uma indenização para consertar o seu carro. Esse é um valor não alimentar, não é um valor do seu salário, da sua remuneração. Então, você entra na fila convencional. Mas, se você está cobrando férias prêmio, promoção em atraso, quinquênio, algum valor que você deveria ter recebido no seu contra-cheque, então essa verba ela é alimentar. Essa verba alimentar tem uma fila preferencial, igualzinho quando você vai no banco lá. Não tem a fila dos idosos, gestantes, portadores de necessidades especiais? Não tem uma fila preferencial que anda mais rápido? Precatório é a mesma coisa. Não alimentar, ordem normal cronológica. Alimentar, ordem cronológica também, mas fila preferencial, paga mais rápido. E ainda tem a fila super preferencial, que é para aqueles que são credores de verba alimentar e possuem mais de 60 anos ou então possuem alguma doença grave diagnosticada. Aí vai para a fila super preferencial, paga ainda mais rápido. Bacana? Aí o povo fala assim, eu desanimo com esse trem de precatório, demora muito para receber. Ó, tem até uma pergunta, a ação demora muito? Demora muito para receber, não vou ajuizar, mexer com essa ação não, porque vou ficar muitos anos na fila. Gente, olha só, em primeiro lugar, é muito melhor você ter para receber do que não ter nada, né? Se você não entrar hoje, então você vai demorar, e entrar amanhã, vai demorar um dia a mais para você receber. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse precatório, não necessariamente você tem que esperar até o final para receber. Você tem 2 possibilidades de mover essas peças. Possibilidade número 1, o Estado ele publica anualmente 1, 2, às vezes até 3 editais dizendo o seguinte, galera, quem tem dinheiro para receber aí e quer receber adiantado se me der um desconto. Aí ele lança o edital. Cada edital tem uma previsão orçamentária, um montante de dinheiro que o Estado vai pagar e tem também o índice de desconto que o Estado está pedindo. O último, por exemplo, foi de 20% a 40%. Quem dá o desconto maior já recebe antes.
Aí, digamos que teve lá 300 pessoas dando um desconto de 40%. Aí o Estado vai lá, paga todo mundo que deu esse desconto e vai para a próxima classe. Quem deu de 39% até 35%, deu mais 20 pessoas, aí vai e paga os 20. Sobrou dinheiro e vai pagando todo mundo. Ó, nos últimos editais, nos 3 últimos pelo menos, incluindo o último, todo mundo, todos que se habilitaram, né, concedendo algum tipo de desconto, foi de 20 a 40, todos 100% conseguiram ou vão conseguir receber. Está no finalzinho agora e a galera, todo mundo vai receber. Então é muito legal, você consegue negociar, dá ali 20% de desconto e já coloca esse dinheiro no seu bolso. Ou ainda, se você não quiser depender de edital, você pega o seu precatório, que é como se fosse um cheque pré-datado, e vai ao mercado financeiro, e fala assim, gente, estou vendendo meu precatório. Aí tem empresas especializadas que compram precatórios. Só que aí o desconto que eles pedem é maior. 40%, 50%, às vezes até mais de 50%. Mas às vezes o cara tem lá um precatório de 900 mil, 1 milhão, 2 milhões e ele quer colocar no bolso rapidamente 400, 500 mil reais, ele vende, mesmo com um desconto mais acentuado. E aí depende de cada um, que cada um desejar, ninguém é obrigado a fazer isso. Eu estou só mostrando aqui para vocês quais são as possibilidades do que você pode fazer com o seu precatório. Bacana? Muito bem, vamos aqui para mais perguntas. Acredita que se eu não mais pedir o remanescente das podres para gozo, mesmo tendo meses já autorizados, isso pode gerar algum entendimento contra o pedido de indenização do que faltar? A pergunta do Terval Carlos, então, é se ele não pedir mais o remanescente das férias podres para gozo, nenhum prejuízo. Se você não pedir, simplesmente você vai chegar ao seu tempo de aposentadoria, vai ter um extrato lá, né, um saldo no seu extrato de férias-prêmio, e essas que você não utilizou e não gozou e não recebeu, essas são todas indenizáveis. Com a jurisprudência que existe hoje, ela é totalmente a favor do servidor. Eu não posso garantir que essa jurisprudência vai se perpetuar no tempo ou que vai durar até a época da sua aposentadoria, Terval Carlos, mas hoje é 100% favorável ao servidor. Bacana? Lucília de novo. O senhor tem como me informar quanto tempo o Estado demora para pagar depois de condenado para a justiça? É Lucileia. Desculpa, Lucileia. Lucileia, como eu tinha explicado antes, não tem um prazo definido, depende do precatório e depende da situação. Se você é preferencial ou super preferencial. Se você for super preferencial, tem mais de 60 anos ou tem alguma doença grave diagnosticada, é coisa assim de 2 anos, no máximo 3. Se você não está nessa fila super preferencial, mas é verba remuneratória, como férias-prêmio, aí vai demorar ali uns 7 anos, talvez um pouco menos, e tem os editais. Agora, se você tem um precatório para receber que não tem nada a ver com férias-prêmio, aí demora um pouco mais, aí é mais de 10 anos às vezes. Muito bem, Adeilson fez uma pergunta. Quem pediu exoneração tem direito de receber mesmo assim? Com certeza, Adeilson. É o caso aí, por exemplo, desse colega aí, ó, Marcos Peterson, que hoje ele é advogado, mas à época ele era servidor público, pediu exoneração e o processo dele mesmo foi um processo que foi julgado procedente, ele recebeu as férias-prêmio. Beleza? Durante o andamento do processo, vocês avisam proativamente os clientes do andamento ou tenho que ficar consultando? Aqui no nosso escritório, a gente tem uma comunicação proativa para sempre informar os principais andamentos do processo. Olha só, não é todo aquele andamento, às vezes é um despacho de mero expediente. É quando o sujeito tira do escaninho A e vai para o escaninho B. Isso não tem nenhum impacto no processo, essas comunicações a gente não avisa. Mas se tem a apresentação de defesa do Estado, se tem a nossa manifestação, se tem uma sentença, um recurso, uma pauta de julgamento, todos esses andamentos, aí os nossos clientes ficam sabendo. Bacana? Como investir em compras de precatório? Olha, isso aí é um investimento danado de bom, viu?
quem tem dinheiro pode procurar essas empresas que buscam investidores que colocam dinheiro num fundo comum. Essas empresas negociam os precatórios e do lucro distribui para essa galera. São empresas especializadas nisso. Bacana demais. Legal? Terval Carlos deu um joinha. Joinha para você também, meu amigo. Precisando, é só acompanhar as nossas lives aqui toda segunda-feira, 18 horas. Mais do que isso, Terval Carlos, lá no link da bio tem um lugar para você clicar e você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá no grupo de WhatsApp eu estou sempre compartilhando informações das mais atualizadas sobre os direitos dos policiais, sobre jurisprudência que muda, sobre lei que muda, sobre reforma de previdência, reforma administrativa. Então lá você tem acesso a mim e a minha equipe. Pode lançar a sua pergunta lá, quando eu consigo, eu mesmo respondo pessoalmente. Aquelas perguntas que se repetem, minha equipe já está acostumada, a equipe responde lá no WhatsApp. E se você precisar de uma consulta individualizada, é só chamar a gente por lá também. Bacana? Show de bola! Então vamos lá. Fábio, até quantas férias prêmio eu posso acumular? Até quantas? Gente, não tem limite. A gente acabou de ver o caso aí do Giovanni, que falou que tem 7 daquelas antes de 2003 e 9 depois de 2003. Então ele tem ali 16 férias prêmio. Ele, se continuar, vai somando mais a cada 5 anos, mais 3 a cada 5 anos. Não tem limite. Pode acumular quantas você tiver aí durante o serviço público. Bacana? Valores sempre corrigidos monetariamente com juros se a cobrança for na justiça. Se for fora da justiça, o Estado sempre paga de maneira desatualizada, sem juros, e se for na justiça ainda pede um desconto de 5% daquele valor lá de trás. Bacana? Show de bola! Valores, Fábio, quanto que eu vou receber? Você tem que pegar os valores que você recebe quando da sua aposentadoria e multiplicar pelo número de férias prêmio que você tem. Beleza? Terval Carlos fez uma pergunta dizendo o seguinte: o cálculo do valor da indenização é feito como? Acabei de responder também. Sobre o valor do básico, quando da proposição da ação, entra quinquênio, eu já corri pro grupo. Show de bola, Terval! A gente se vê lá no grupo, bom demais. Terval, olha só, não é sobre o básico, não. Entra quinquênio, entra trintenário se você tiver. E se você estiver no continuado, o continuado também tem que fazer parte desse cálculo, beleza? Então é o seu conjunto de remuneração que você ou leva para a aposentadoria ou que você está recebendo ali de maneira como forma de remuneração, que é o caso do exercício continuado. O que não entra nesse cálculo? Não entra nesse cálculo. Honorários da banca, por exemplo. O honorário da banca eu recebo, um mês eu recebo 2.000, outro mês eu recebo 3.000. Entra no cálculo das férias prêmio? Não, não entra. Fábio, dou aula na Cadepol. Entra? Não, não entra. Fábio, de vez em quando eu faço hora extra. Entra? Não, esse não entra. Tudo que é eventual não entra. Bacana? Adicional noturno? Não entra. É uma remuneração propter laborem, que a gente chama no direito. É pelo trabalho que você faz ali, naquele momento. Esse não entra. Adicional. Entra DE? Entra DE. E por que entra? Porque você leva para aposentadoria. Então pensa sempre assim: o que eu levo para aposentadoria? Olha para o seu contra-cheque. O que eu levo para aposentadoria? Isso tudo entra. Bacana? E o continuado entra também por força de jurisprudência favorável ao servidor. Bacana? Valores, então, pode chegar aí 10, 20, 30, 100, até 200 mil reais, a depender do número de férias prêmio que você acumulou ao longo da sua carreira, não converteu em espécie, não acumulou para aposentadoria e não utilizou durante o período que você estava na ativa. Beleza? Joia demais! Poxa vida, que mais que a gente pode falar sobre férias prêmio? Acho que é mais ou menos por aí, já falei bastante. O Terval me mandou uma mensagem aqui carinhosa: bacana, parceiro, muito obrigado, vamos acompanhando aí seu trabalho, pensando na vida aqui, show de bola. Conta pra mim de qual cidade você tá falando aí, Terval Carlos, e como que você conheceu a gente aqui. Um abraço pra você, viu? Muito obrigado pelo prestígio aqui na live. Galera, então só dando um recado final aqui.
eu tenho também um e-book chamado Os Direitos Ocultos dos Policiais Civis de Minas Gerais. Tá lá no link da bio também, você consegue baixar. Olha só, Curitiba aqui, show de bola. Show, fui atendido pela equipe em relação ao adicional noturno. Legal, Marco. Bacana demais. Olha só, Os Direitos Ocultos dos Policiais Civis é um e-book que eu escrevi. Você clica no link da bio, consegue baixar ele, entra no nosso grupo também e fica sempre atualizado. Bacana? Show de bola, galera. O militar tem o mesmo direito? Laerte da Cruz. Olha só, se você é policial militar de Minas Gerais, você tem o mesmo direito. Férias prêmio de 3 meses a cada 5 anos e se você não receber, você pode ajuizar a ação pedindo essa indenização dos valores que você teria para receber. Se você é militar de outro estado ou mesmo da União, às vezes do Exército, Marinha ou Aeronáutica, aí são outras regras. Aqui a gente está falando da legislação do estado de Minas Gerais. Bacana? Show de bola! Terval Carlos, de Patos de Minas, um parceiro meu me indicou pro Antigão aqui. Patos de Minas, a gente tem cliente aí em Patos de Minas, em Patrocínio também. Patos de Minas, bacana demais. Eu tô em Pará de Minas, Terval. Quase Patos de Minas, Pará de Minas. Legal. Vini Reis, parabéns. Fala de escolaridade na próxima. Show, podemos falar de escolaridade. Vini, só um detalhe. Tudo que você quiser saber sobre escolaridade, pode entrar lá no grupo também, chamar a nossa equipe, porque aqui no Instagram eu falo dos direitos dos policiais civis de Minas Gerais. E os policiais civis, infelizmente, não têm direito ao adicional de escolaridade ou à promoção por escolaridade adicional. Só o pessoal da carreira administrativa. Então, essas dúvidas assim que não são dos policiais civis de Minas Gerais, eu tiro todas com o maior carinho, com a maior alegria, tá? Pode me chamar no direct, pode me chamar lá no WhatsApp, pode chamar a nossa equipe, que a gente atende todo mundo. Mas aqui para as lives, aí são só os direitos dos policiais civis, beleza, Vini? Me perdoa por essa daí, não vou conseguir fazer uma live sobre isso, mas tiro todas as suas dúvidas que você precisar, bacana? É isso então, galera, nos vemos na próxima semana, segunda-feira, às 18 horas, hoje a live rendeu um pouco mais, 18h43, costuma ter 30 minutos, mas aqui a gente vai falando sem limites. Pintou pergunta, a gente faz questão de tirar a dúvida de todo mundo. Bacana? Espero vocês, então, na próxima segunda-feira, 18 horas, ou então lá no nosso grupo do WhatsApp. Um abraço, fiquem com Deus e até breve.